Fala pessoal, bom dia, meu nome é o professor Heraldo. A gente vai estar fazendo algumas videoaulas aí. Nós vamos estar trabalhando a disciplina de metrologia. Essa é a aula 1.1, referente às 20 primeiras páginas da nossa apostila, ok? Nós vamos começar a falar sobre metrologia. Faça um pouquinho a câmera para trás, isso, para enquadrar melhor, ok. Só levanta um pouquinho aqui em cima. Pronto, aí tá bom. Então vamos lá, turma. Bom, o que é metrologia? Eu peguei algumas definições aqui do Aurélio, né? E alguns dicionários. O que é o conhecimento de pesos e medidas de todos os povos, ciência que estuda sistemas de pesos e medidas, convênio de pesos e medidas de todos os povos. Na realidade, a gente vai aprender aqui nessa disciplina a fazer medições de peças, né? De medidas, de cotas, principalmente na área de atuação eletromecânica. Então, um breve história de como eram feitas medidas antigamente, há 4.000 anos. Então, a gente utilizava a polegada, que seria, no caso, o dedo polegar como uma medida, palma da mão, o pé. Mas imagine, lógico, cada pessoa tem medidas diferentes para isso, né? No Antigo Testamento tem algumas referências quando Deus ele fala com o Moisés sobre a construção de uma arca com medidas, onde ele usa o côvado como unidade de medida, né? Então, olha, o que era um côvado? Eram 3 palmos, né? E era utilizada, principalmente na época, a unidade de medida para passo, pé, côvado, eram medidas padrões do rei, né? Medidas que era o rei, tirava-se do rei essas medidas, né? Aqui nós temos aqui uma tabela onde a gente tem múltiplos e submúltiplos do metro, que é a unidade de medida de comprimento, né, no sistema internacional. Né? Ele se transformou em um padrão em 1826, foram construídas 32 barras padrão, uma dessas está no Brasil, que nos padroniza o comprimento de 1 metro. Vamos começar o estudo aqui das réguas graduadas. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa videoaula. Agora nós vamos continuar aqui com o curso de metrologia, videoaula 1.2, né? Começamos aqui com a régua graduada, ou metro articulado e trenas, os mais simples instrumentos para a gente fazer a medição linear, né? É uma ferramenta muito encontrada nas oficinas, tá? Nessa lâmina a gente vai ter gravado inscrições de centímetros e milímetros, conforme o sistema métrico, ou em polegadas. Então tá aqui a nossa régua graduada. Na parte superior nós temos inscrições em milímetros, sistema métrico, decimal. Embaixo as inscrições em polegada, sistema inglês. Né? Então o erro admissível dela vai estar no menor valor possível de medição, que é 0,5 milímetros. E nós temos as réguas mais utilizadas aí, são as réguas de 150 milímetros, 6 polegadas, e 300 milímetros, 12 polegadas. Tipos e usos, né? Régua de encosto interno, para fazer medições internas em eixos, por exemplo, onde a gente não tem acesso visual. Ele tem um ressalto ali onde a gente consegue fazer a medição. A gente pode estar utilizando elas também como régua de encosto. Nesse caso, devemos subtrair o valor do resultado de referência. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente começa o ponto de medição em 10 milímetros, o valor final deu 76, então a medição vai ser 76 menos 10, que vai dar 66. Também destinada para medição de comprimento, né? A régua de encosto é utilizada muito parecida com a régua sem encosto, né? Só que essa aqui ela tem um apoio na lateral. A partir dela você já faz a medição, não precisa fazer a diminuição do valor final com o valor inicial. Régua de profundidade, também muito utilizada, né? Onde a gente precisa ver a altura de entalhes, ressaltos, né?
e lugares onde as outras duas réguas não conseguem acessar, né? Vamos falar agora sobre o sistema métrico e vamos continuar aí na aula 1.3. Vamos lá, turma, aula 1.3, né? Vídeo aula 1.3. Vamos tratar agora aqui do sistema métrico decimal. Aqui do lado esquerdo nós temos uma tabela onde nós temos os múltiplos e submúltiplos do metro, né? Nós vamos estar trabalhando dentro dessa região ali onde está o milímetro e o centímetro. Então vamos colocar uma escala aqui, ó. Nessa escala, nesse ponto aqui a gente tem 1 metro, que é 1000 milímetros, e vamos separar ela em 10 partes iguais. Separando esse metro em 10 partes iguais, nós vamos ter os decímetros. Cada decímetro, que a gente vê aqui na tabela, ó, cada decímetro, ele equivale a 100 milímetros. Então, se a gente somar todas essas partes aí, nós vamos ter 200, 300 milímetros, 500 milímetros ou meio metro, 700 milímetros, 900 e, finalmente, 1 metro ou 1000 milímetros. E aí agora nós vamos fazer, vamos pegar e fazer um zoom só nessa região onde a gente tem os 100 milímetros, né? Onde a gente tem 1 decímetro. Então nós vamos pegar agora uma escala, nós vamos iniciar do 0 até 1 decímetro ou 100 milímetros. Como é que vai ficar essa divisão? Se a gente dividir por 10 o decímetro, aí nós vamos ter o que, turma? Nós vamos ter 1 centímetro. E dentro de 1 centímetro, bem aqui, turma, aqui dentro nós vamos ter 10 milímetros. Então aqui, ó, na unidade original, se eu tiver 1 metro, se eu dividir por 10 eu tenho decímetro. Se eu dividir novamente por 10, agora 1 metro por 100, nós vamos ter o centímetro. E se nós dividirmos por 1000, nós vamos ter o milímetro. Então aqui nós vamos ter 1 centímetro ou 10 milímetros. Na sequência aí, 200, a segunda barra aqui não tem nada escrito. Na terceira, 3 centímetros ou 30 milímetros. 5 centímetros ou 50 milímetros. 7 centímetros ou 70 milímetros. 90 centímetros ou 90 milímetros ou 9 centímetros. Concluindo aqui com 1 decímetro, né? 0,1 metro e 100 milímetros. Vamos estudar na próxima videoaula agora o sistema métrico, o sistema inglês, quer dizer, certo? Estudamos agora o sistema métrico. Dando continuidade aqui no sistema inglês, né, graduação em polegadas, nós já dividimos essa polegada pela metade, dividimos em 4 e em 8 partes iguais. Agora nós vamos dividir ela mais uma vez, turma, agora em 16 partes, olha lá. Se a gente dividir a 1 polegada em 16 partes, logicamente que a primeira parte vai ser a 16ª parte do todo, né? Ou seja, um 16avos do valor total. Então, por isso que a gente tem bem aqui no início, ó 16 polegadas. Depois nós vamos ter 2,16, 3,16, 4,16, agora 5,16, olha aqui, 5,16, 6,16, 7,16, 8,16, 9,16. Aí nós vamos ter o 10,16 e o 11,16. O 12,16 simplificando é o 3/4. Depois dele, 13,16. Depois do 13,16 vem aqui o 14,16, simplificando dá 7/8. Depois o 15,16 e finalmente 16,16, que dá 1 polegada completa. Beleza, turma? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos só pegando a polegada e dividindo ela em 2 partes, em 4 partes, em 8 partes, em 16 partes. E cada parte dessa daí nós estamos atribuindo valores. Agora, nós vamos fazer um zoom só que em 1,16. Nós vamos colocar 1,16 como fundo de escala. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com 1 polegada. Nós vamos ver todas as medidas que estão aqui no intervalo de 0 e 1,16. Como é que nós vamos fazer isso? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a escala
1,16 polegada. E aí vou fazer no próximo vídeo, senão vai ficar muito grande esse aqui. Pessoal, vamos dar continuidade aqui no vídeo 1.4 dessa primeira parte dessa primeira aula, as 20 primeiras páginas, e vamos estudar o sistema inglês, a graduação em polegadas, onde uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Da mesma forma que a gente fez com o sistema métrico, vamos utilizar uma escala. E essa escala, nós vamos graduar ela de 0 até 1 polegada. A partir de agora, nós vamos estar fazendo divisões dessa escala. Por exemplo, se nós dividirmos essa escala exatamente ao meio, nós vamos ter, logicamente, a metade da polegada, ou o meio da polegada. Se a gente dividir essa escala agora em 4 partes iguais, nós vamos ter bem aqui entre 0 e 1/2, 1/4 do todo da polegada, né? Se a gente der continuidade aqui e colocar as 4 partes da polegada, nós vamos ter aqui o 1/4, o 2/4, que equivale a 1/2, que nós já vimos, e 3/4 de polegada, e o valor total da polegada. Então aqui nós temos 1/4, 1/2, 3/4 e 1 polegada. A polegada dividida em 4 partes iguais. Vamos continuar dividindo aqui, ó. Agora nós vamos dividir ela em 8 partes iguais. Então, se a gente somar aqui, vocês vão ver que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes da polegada. Então, se nós dividirmos por 8 partes, então a oitava, 1/8 de polegada, né? Nós vamos ter ela bem aqui no início, e à medida que a gente vai somando os 1/8, nós vamos encontrar 2/8, que equivale a 1/4, depois 3/8, 4/8, se a gente simplificar por 2, o 4 e o 8, nós vamos ter 1,5, depois 4/8, 5/8, 6/8, simplificando dá 3/4 de polegada, e finalmente 7/8 e 8/8 de polegada, simplificando por 8 dá 1 polegada. Vamos dar continuidade no vídeo 1.5. Agora 1.6, vídeo 1.6. A gente pegou aqui o de 0 até 1,16. Se a gente dividir 1,16 pela metade, nós vamos ter 1,32, né? 1,32 polegadas. Depois, se a gente dividir agora em 4 partes, nós vamos ter 1,64. Nós estamos dividindo quem, turma? 1,16 em 4 partes iguais. Então, nós vamos ter 1,64, 1,32, no caso 2,64, 3,64 e 4,64, que simplificando dá 1,16. Dividindo em 8 partes iguais agora, nós vamos ter 1,128, 1,64, 3,128, 4,64 ou 428, 5,128, 6,128, 7,128 e 8,128, que simplificando dá 1,16. Vamos dividir mais uma vez essa escala aí agora em 16 partes iguais, turma. Aí nós vamos ter o quê? 1,256, 3,256, 5, 7, 9, 11, 13, 15,256 e no final nós vamos ter aqui o valor de 16,256, que simplificando 16 por 16 dá 1, e 256 dividido por 16 vai dar 16. Todas essas medidas aqui se encontram nesse intervalo aqui, ó, de 0 até 1,16. Então, essa escala é importante que vocês tentem em casa. Você pode pegar um papel, no seu caderno mesmo, aí tentem construir ela da vossa cabeça, da cabeça de vocês, da forma como nós fizemos aqui.
constrói, coloca o final lá 1 polegada, divide no meio, coloca meio e assim sucessivamente até você entender a construção de todos esses valores. Grande abraço, nossa primeira aula, nossas 20 páginas da nossa apostila foram alcançadas com sucesso. Vamos em frente!